você tinha isso. Curiosamente, em alguns locais, você tinha a torre, a igreja e os cemitérios. E queria já comentar um assunto que é bem quente, né? Eu não sei se o Matheus tá com as fotos aí das pirâmides, Matheus. Eu te mandei foto da pirâmide, Matheus? Não? Tem um PDF que eu mandei que Ah, é o próprio, eu coloco aqui. é, Eu mando a imagem pro Matheus aqui, tá. enquanto você fala. Que na pirâmide agora, né, eles pegaram e teve novas descobertas da pirâmide. Uhum. E o que que tá acontecendo, Márcio? Qual que é a sua visão? É, essa, essa descoberta, ela vem de três cientistas, né, no caso, que eles já tinham feito uma publicação antes, eles utilizam uma tecnologia semelhante àquele LiDAR, né, que é utilizado para ver o subsolo, né, coisa que você não consegue ver porque está debaixo da terra, basicamente. Então é com uma tecnologia semelhante a um radar, né, semelhante a você ver, fazer um ultrassom na barriga de uma pessoa. Você não está vendo o bebê ali, você está emitindo ondas, aquelas ondas estão batendo ali e o monitor está gerando, com base na propagação Sim. dessas ondas, uma imagem. É o mesmo princípio, basicamente, né? Então, tanto que o nome do sistema eles chamam de tomografia Doppler. Né? Então, e tem um outro nome também, que agora em inglês eu não vou lembrar, talvez está no PDF ali, que é, se eu não me engano, é Synthetic Aperture Radar, SAR. Synthetic Aperture, abertura sintética de radar, alguma coisa assim. Se eu não, talvez eu esteja errando na primeira palavra, não me lembro. Mas a tecnologia é essa, SAR. Tem o LIDAR é um tipo, o SAR, que é essa, SAR é outra. E eles fizeram um estudo nas pirâmides de Giza, né? Tem as três pirâmides, no caso, tem a Mycerinus, que é a menor, a do meio é essa, a Khafre, né? E tem a Quéops. Então, a primeira vez eles fizeram na pirâmide principal, que é a Quéops. E Que é aquela agora bonitona, né? é a maior. Sim. Essa é a segunda maior, no caso. Só que ela se você olhar numa linha reta de frente, ela fica mais alta porque ela está no local mais alto. Sim. Mas ela é menor. Então ela é do meio. Né? Seria do meio, a segunda. E o primeiro teste deles, eles detectaram uma câmara dentro. É aquela câmara que tem algumas colunas de pedra e depois duas pedras assim, Sim. em cima. E dessa vez, agora, eles fizeram na pirâmide do meio e encontraram cinco, eles chamam de ZEDs, o termo que eles colocaram no press release. Assim, só contextualizando, o primeiro estudo que eles fizeram alguns anos atrás, em 2022, ele foi divulgado como estudo científico, revisado por pares, todo aquele padrão acadêmico. O que tem agora, na verdade, é um press release, né? Ou seja, só uma introdução, uma apresentação com um PDF com as imagens do que eles descobriram. Aí eles juntaram, fizeram uma conferência, dia 15 de março agora, e mostraram para os cientistas convidados e jornalistas, para a imprensa, né? E eles mostraram que dentro tem 5 câmaras e embaixo tem uma mega estrutura que basicamente são debaixo do complexo, né? Especialmente dessa pirâmide, que desce 650 metros para baixo. No caso, são 8 poços cilíndricos, são 8 cilindros que descem, né? 8 poços com uma espiral descendente que vai acompanhando. Né? E eles E sabem cada o um. material ou não? Só. Não, acho que ainda não sabe o material. Eu li o press release todo, a gente traduziu, até passou pro pessoal que acompanha tudo, nosso trabalho. E tá o PDF lá, traduzido, né, pro português. Então, o que a gente sabe é o seguinte: é uma estrutura que foi feita nesse formato, são 4 cilindros de um lado, mais 4 do outro, 4 do lado norte, 4 do lado sul, e descem 650 metros, 648 metros para o subsolo. E debaixo você tem 2 cubos de 80 metros. De 80? 80. A pirâmide tem 143 metros. Nossa. Então ela desce 650 mais 80. Quer dizer, 730. Só que todo o complexo tem uma imagem que está desse PDF. Não sei se você conseguiu ver o PDF, não? Eu consegui, Conseguiu consegui. abrir? Tem uma imagem nesse PDF, que é a última, uma das últimas imagens ali, que ela tem
que ela mostra até 2 quilômetros de profundidade estruturas que eles interpretam esses dados como sendo um complexo, como uma cidade ou estruturas, um complexo gigantesco a 2.000 metros abaixo da pirâmide, do ponto zero, que seria o chão ali, né? O ponto zero onde ela toca o solo e tem o topo. Então deve ser 650 metros mais 2 km ainda? Não, 650 metros mais o cubo daria mais 80 e até o final dá, incluindo esses 700 e poucos metros ali, 730 aproximadamente, vai até 2 quilômetros com estruturas. 2 quilômetros para Pode baixo. ser uma cidade mesmo ali. Então, Ninguém sabe pode ser ainda. alguma coisa que foi submersa, soterrada, que desceu, né? Ou que foi coberta com areia. Não se sabe, mas muito provavelmente quando isso foi construído, se tudo isso se confirmar, né? Muito provavelmente isso não foi feito como uma estrutura subterrânea, né? Muito provavelmente, no caso, ela foi soterrada depois, né? Por algum, ou por um tal dilúvio, né? Não sei, alguma coisa que tá nas mitologias, né? Aí descritas, ou seria um dilúvio, ou uma teoria também que eu acho interessante, que é o Mud Flood, que seriam enchentes de lama, né? Que soterraram as grandes estruturas. Então, não sei, na verdade. Nossa, mas é muita. É muito grande, né? 2 quilômetros. O Burj Khalifa de Dubai tem 800 e poucos metros, Então, né? Então, se descer, dá mais que o dobro. Só que assim, veja, começou já a ter controvérsia, normal, né? O governo do Egito já já não saiu quer. correndo, dizer que não, que isso é fake, que não é isso. Ninguém escavou ainda, até porque para você escavar você tem que ter uma permissão lá do governo. Ninguém vai querer. E o que você tem os cientistas que fizeram coleta de dados, um deles é o cara que desenvolveu o software baseado nessa tecnologia. Agora, se você olhar, por exemplo, o que foi descoberto na Amazônia, na América Central recentemente, Guatemala, México, eles têm descoberto estruturas soterradas com esse mesmo tipo de tecnologia, sem você escavar. Porque hoje você não precisa escavar, na verdade, para você descobrir que tem algo ali. Sim. Você vai escavar para confirmar aquela descoberta, para dizer, ó, é isso aqui mesmo e tal. Então, se você pegar as últimas descobertas que fizeram sobre cidades subterrâneas, mesmo na Amazônia ou perto de Tikal, dos Maias, né? Você tem ali estruturas que estão debaixo da terra, só que você vê perfeitamente que são pirâmides. Só que, claro, elas estão numa profundidade menor, né? Essa aí já está bem abaixo. Agora, se você vê as imagens do que eles encontraram ali, você vê que são imagens que não dá para ver muito bem, mas você vê o formato certinho e você vê as ondas, né, no caso, interpretadas ali, descendo ao redor dos cilindros, desses 8 cilindros que descem, 8 que são semelhantes a poços, né? São 8 tubos que descem e ao redor você tem os espirais descendo, que é o mesmo princípio que a gente tem na eletrocultura, por exemplo, que é um tipo de tecnologia que é estudada, que é uma tecnologia ancestral, que ela canaliza a energia do ambiente e transforma ela ali, vai captar essa energia e vai espalhar essa energia para os alimentos, no caso, a eletrocultura usada na agricultura. Então, muito provavelmente isso está vinculado a um tipo de tecnologia que a gente não estuda, que existe, mas que a gente não estuda o suficiente ainda, que a gente não estuda o bastante, que era o que é na mesma linha do que o Nikola Tesla pesquisava. Só que o Nikola Tesla é um cara mais da história recente, né? Um cientista mais novo, já da nossa era atual. Então, é possível que essas tecnologias estivessem relacionadas a um conhecimento que os antigos tinham em relação a formas de captação e distribuição de energia, mas que não é o mesmo princípio e a mesma intensidade energética que nós consumimos hoje na nossa sociedade, né? Você precisar ali de uma hidrelétrica fazendo uma quantidade muito grande de energia. Então, era uma energia que ela tinha outras finalidades, né? Não é você ficar ligando televisão, geladeira. Era uma energia que ela ia melhorar a produção de alimentos,
existem estudos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, sobre eletrocultura. Realmente, os caras faziam plantas bem maiores e tal, canalizando essa energia e distribuindo no crescimento dos alimentos. Então, se você partir do pressuposto de Tesla, de que se você quer compreender os segredos da realidade, você deve pensar em termos de energia, vibração e frequência, então você está falando de um tipo de tecnologia que foca nesse crescimento nessa expansão da própria natureza, no caso dos alimentos, né? E você potencializar aquilo de alguma forma. Então, eu acredito que isso possa ter alguma relação também com o fato de que no passado os animais cresciam muito mais, né? Por fatores relacionados ao ambiente. Então, seria uma maneira de você mudar um pouco a ordem natural, canalizando mais energia, e direcionando para uma coisa específica, talvez para afastar, também para afastar campos energéticos ruins, negativos, né? Então, por exemplo, você sempre tinha esse tipo de... Quando você vai estudar, saindo um pouco do Egito, e você vai estudar as tecnologias antigas, a gente tem alguns conteúdos sobre isso, né? Sobre a antiga Tartária, que a Tartária existiu, ela não era só um local... Não sei se você já ouviu falar da Tartária. Já ouvi, mas bem por cima. Então, a Tartária, basicamente, assim, existe abundante material de que ela de fato existiu. E é dito, por exemplo, por Jean-Sylvain Bailly, que foi prefeito de Paris, em cartas trocadas com Voltaire, né, aquele filósofo importante do iluminismo, e onde ele fala sobre essa civilização, esse país, né, era um país, não é? Quando você vai na Wikipedia hoje, eles falam que a Tartária era uma região lá na Sibéria, na Mongólia e tal, e era só o jeito que as pessoas chamavam por aquela região. Era um nome genérico para uma localidade geográfica, né? E no caso, isso não é verdade. Você tem bandeira na biblioteca, na Enciclopédia Britânica, até um certo ano, tá? Até 1700 se eu não estou errado, 1761, mais ou menos. Mas eu acho que esse é o ano certo. Se não for, é por aí. Onde ela aparecia com bandeira, com o tamanho da área que ela tinha comparada com os demais países. Você tem a genealogia dos reis desse império, exatamente, e descrições abundantes sobre a Tartária. E uma das coisas que Jean-Sylvain Bailly fala para Voltaire, por exemplo, é que aquele povo era extremamente avançado cientificamente, era um povo que tinha uma tecnologia muito avançada e que a sua capital foi destruída num enorme cataclismo. Então, isso já é bem mais recente. A gente está falando de Voltaire, Jean-Sylvain Bailly e Revolução Francesa. Jean-Sylvain Bailly, prefeito de Paris, foi morto na Revolução Francesa. Tá? Esse cara que eu estou falando, ele que falava sobre isso. Então, muito provavelmente, se isso existiu de fato, essa tecnologia das pirâmides, ela está relacionada, se comprovar mesmo, né, caso se comprove, isso está relacionado a esse tipo de tecnologia que era utilizada nos antigos templos, nas antigas vilas, nas antigas cidades, e que estava relacionado a uma outra forma de relação com a questão energia, né? Com a energia, não era talvez uma capacidade tão grande, por exemplo, na Tartária, mas que era o suficiente para fazer algumas coisas. Tá? Então, se você pegar todas as cidades antigas, vamos pegar o Antigo Egito, vamos supor que isso era vamos assumir essa premissa, vamos supor que isso era uma espécie de obelisco muito, muito maior do que os normais, onde as pirâmides estavam no topo e aquilo tinha uma finalidade de gerar um campo energético, né, que alimentava toda uma civilização ao redor ali. Né? E alimentava em que sentido? Para que finalidades? Isso é outra questão que deve ser investigada. Agora, se você pegar, por exemplo, os templos chineses, os pagodes na China, os Vimanas na Índia. O Vimana não é só a nave, o pessoal pensa que Vimana é as naves dos épicos sânscrito, né? Não, Vimana é o nome dos templos. Hoje, os templos da Índia são chamados Vimanas. Tá? Aquelas estruturas, aquelas construções altas, que são considerados sagrados até hoje, são locais que o governo cuida muito bem, que o povo lá tem uma profunda reverência, porque está relacionado à tradição deles. Então,
se você pegar também o mesmo princípio nas vilas medievais, você tinha a igreja sempre com uma torre muito alta, que inclusive tinha esse tipo de estrutura no topo, né, naquelas cúpulas em forma de domo que ficavam no topo principalmente nas arquiteturas mais ao estilo bizantino, você tinha isso. Curiosamente, em alguns locais você tinha a torre, a igreja e os cemitérios, que eram locais sagrados também para os cristãos medievais, porque você não devia profanar aquele local. Sim. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o buraco é bem mais embaixo. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo